mais uma mentira, né? Mais uma mentira do PT. O PT, inclusive o Lula, durante a campanha eleitoral em 2022, fez um VT mentiroso, absurdo, que o próprio Moraes ainda proibiu na época quem estivesse contrariando o Lula. Com o Pai Nosso ao lado de padre e menção a ladrão de celular, Lula ajusta discurso para conquistar conservadores. Nós comentamos ontem aqui no programa, claramente é uma ação do marqueteiro baiano Sidônio Palmeira para reverter a situação do Lula. Mas não vai dar certo, né? Não adianta ficar falando que agora vamos acabar. Ontem nós já comentamos, já tem um corte inclusive das redes sociais da Brado nesse determinado momento do programa de ontem. E o Lula continua agora, ao lado também do Pai Nosso, ele aparece, ao lado de padre, orando o Pai Nosso. É mais uma mentira, né? Mais uma mentira do PT. O PT, inclusive o Lula, durante a campanha eleitoral em 2022, fez um VT mentiroso, absurdo, que o próprio Moraes ainda proibiu na época quem estivesse contrariando o Lula, dizendo que o Lula era a favor do aborto. Era contra o aborto. O vídeo era falando que ele era contra o aborto. Foi mesmo. Não, mas o Moraes estava punindo quem estava falando que ele era a favor. Isso que eu disse. Então, meu querido, hoje nós temos na cara dura a ministra da Saúde, que foi até mês passado, né? Gente, peraí, pô. A esquerdista é a favor contra o aborto desde quando, rapaz? Só na campanha mentirosa do PT. Então, o Larápio tentando agora com o marqueteiro Sidônio ver se melhora a situação deles. São 10h03 na Bahia, Vanessa Moreira. Não vai adiantar nada, né? Não vai adiantar nada, Timóteo. E o curioso que a gente vê por exemplo, agora a gente vê um ataque da mídia direto ao próprio Frei Gilson, né? Pegando o PT mesmo, utilizando toda a sua militância para pegar vídeos do Frei Gilson, falando que a esposa deve ser submissa ao marido e botando na ala feminista para proliferar esses vídeos, enfim, para tentar destruir a reputação. E isso tem um ponto claro. Até dentro da própria ala católica que o próprio Lula conseguiu construir, muitas conversões estão acontecendo, porque o que acontece ele tem dentro da Igreja Católica apenas e exclusivamente a teologia da libertação. E a teologia da libertação está cada dia mais ruindo. Cada dia mais ruindo. Por mais que tenha a conivência de muitas autoridades, porque para mim deveria haver a excomunhão dessas pessoas que participam da teologia da libertação, ainda existe, ela é legitimada pelos sacerdotes que lá foram aceitos e que se reverteram para essa teologia, mas eles estão sendo cada vez mais expostos e entendendo, quando o fiel vai entender e estudar realmente aquilo que ele está seguindo, ele vê que não faz o menor sentido e não tem nada a ver com Jesus, que é o que é a proposta da igreja. Então, é uma proposta política, completamente política e ideológica. E, de fato, até nessa ala, o Lula está perdendo muito por conta desses novos sacerdotes. Quem eram os midiáticos de antigamente dentro da igreja, os padres? Padre Fábio de Mello. Cada vez mais, Padre Fábio de Mello perde espaço para figuras realmente evangelizadoras como Frei Gilson e Padre Paulo Ricardo. Então, dentro da própria igreja, que o Lula fomentou a criação da teologia da libertação aqui no Brasil, ele perde cada dia mais espaço. Pablo Sonati, vai surtir efeito essa ação do Lula para tentar conquistar conservadores? Não, justamente pelo que a Vanessa falou. O povo está acordando e está vendo quem são os falsos pastores, falsas pessoas que levam o evangelho. Essa pauta de evangelho, falar sobre assunto de religião é muito complicado, porque tem pessoas que, infelizmente, defendem certas figuras mesmo contra a racionalidade dos fatos, né? Então, às vezes você comenta, não, ele foi ali na igreja, ali os evangélicos, o religioso, ele tende a ser um pouco teimoso em relação aos fatos. Você lembra em 2019, 18, né, que a Manuela Dávila e o Haddad foi na igreja, até rezaram? É isso, é mais ou menos o que todo político faz. Quando vê que precisa de um certo, preciso conquistar o eleitorado evangélico, o eleitorado religioso,
eles se disfarçam, gente. É só mais um disfarce. Não vai ter menor efeito isso. Isso o Bolsonaro conseguiu fazer muito bem. Muito bem. Ganhou católicos, evangélicos, mas, como a gente já comentou, o caso aqui do André Mendonça, da Michelle, infelizmente também nessa área os evangélicos acabam abandonando o Bolsonaro. Por quê? Porque vê que ele fala muito de Jesus, fala muito de Deus, mas nas atitudes não corresponde. E com a internet, com as divulgações, essas pessoas vão acordando também, e é mais um público que está abandonando todos os políticos, não só o Lula, mas também o Bolsonaro. Ei, volta aqui, volta aqui. Você já é inscrito no canal? Ainda não? Inscreva-se agora.